Conforme a gente tem conversado, né? Estamos no momento da transição planetária. Eu acho que a maioria das pessoas ainda não, talvez não tenha se dado conta desse momento tão relevante. E quando nós começamos no outro dia a leitura desse livro Libertação, né, do André Luiz, eu achei muito forte a maneira como ele escreveu logo no primeiro capítulo, né? Jussara, eu pediria a você para fechar o microfone, por favor, tá? Pessoal, Jussara, por favor, pode fechar o microfone? Obrigado. Desculpa. Obrigado. Ok. Eu achei muito forte o que o André Luiz falou. Quer dizer, na verdade não foi o André Luiz, ele botou no livro um comentário, né, de um ministro, o ministro Flacos, né, logo no primeiro capítulo da obra, em que o ministro diz assim, né, expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Bom, eu não posso garantir, nenhum de nós pode garantir que estava no planeta Terra há 40 mil anos. Mas se nós não estávamos no planeta Terra há 40 mil anos, nós deveríamos estar em algum planeta similar, ou seja, um mundo de provas e expiações. Bom, eu não sei quanto tempo cada um de nós precisa para evoluir, para sair desse marasmo, chegar nessa condição de um equilíbrio entre o material e o espiritual. Mas uma coisa é certa, né? E Jesus, com muita propriedade, sabendo da transição planetária, nos ofereceu 2000 anos. Ou seja, ele deixou a gente exercitar durante 10, 15, 20 mil anos, 30 mil anos, talvez 40 mil anos, acertar, errar, adquirir virtudes, adquirir vícios, fazer coisas boas, fazer bobagens. Mas nos foram oferecidos infinitos milênios, né? E hoje, a gente olha para a humanidade de uma forma geral e é preocupante, né? Hoje se valoriza muito a celebridade, o indivíduo público, o político, o cantor, o jogador de futebol, o influenciador. Não sei que tipo de influência, se positiva ou perniciosa. Mas a gente tem aí cantores, atores, filósofos, professores, advogados, ministros, juízes, políticos de todo tipo, né? E quando a gente olha para a maioria dessas figuras, e até para aquelas próximas de nós, às vezes no nosso ambiente familiar, parece que todo esse tempo resultou assim, quase inútil, porque o grau de insanidade, o grau de consciência é muito baixo. E aí a gente vê funerais pomposos, carros de bombeiro, e bota o corpo para ser velado num local público e as pessoas passam, olham para a pessoa e dão risadas. Tem de tudo, né? Tem de tudo. O fato é o seguinte, pequenos e grandes, notáveis ou anônimos, todos nós vamos chegar ao momento crucial do nosso encontro com a nossa consciência. O fenômeno da morte é inevitável para qualquer um de nós. E aí está a justiça de Deus. Então vamos ver um pouquinho isso, né? Porque
às vezes a gente faz avaliações, né? E é bom a gente lembrar, né, que Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas. E mesmo dentro de uma casa, como a casa planetária, o planeta Terra, por tudo que a gente vê na literatura, além de o ambiente sobre a Terra, mesmo dividido em países diferentes, regiões, continentes diferentes, mas a gente vê que extraterra, no mundo espiritual, em dimensões e locais diferentes, existem infinitas moradas. Quer dizer, no próprio planeta você tem uma variação muito grande, tanto no plano físico quanto no plano extrafísico. Né? E essa frase contundente de Jesus no Sermão da Montanha, os mansos e pacificadores herdarão a terra. Quer dizer, quando Jesus faz as bem-aventuranças, ele vai mostrando o ser humano nas suas várias fases evolutivas e ele dá o perfil daqueles dentre nós que poderão, digamos, habitar futuramente a Terra, mundo regenerado. Os mansos e pacificadores, ou seja, aquelas pessoas que têm uma tendência à belicosidade, ao atrito, à confusão, à desarmonia. Normalmente isso está acompanhado de orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, né? Desonestidade e outras coisas. Certamente, esses, os extremamente sensíveis, né? Com tudo fica melindrado. Não tem uma palavra... Melindre é uma palavra bem característica para apontar, assim, ou dar uma pista da presença de um vaidoso, de um orgulhoso. Porque, às vezes a pessoa fala, não, ela é muito sensível. Eu não sei se é sensibilidade. Eu acho que qualquer ameaça ao ego se transforma no melindre. Eu não merecia isso. Uma pessoa como eu, uma pessoa na minha posição jamais deveria passar por isso. Ou seja, Deus errou. É isso que a pessoa está dizendo em outras palavras. Porque eu não mereço. Complicado, né? Então, eu acho que o perfil está muito claro. O perfil do homem, do mundo regenerado, é de uma pessoa tendente ao bem. De uma pessoa que tem já uma certa bondade. Não é um ser perfeito, porque aqui nós não estamos falando do mundo celestial, nem do mundo feliz, estamos falando do mundo regenerado. O mundo regenerado é aquele onde tem que haver um equilíbrio entre digamos, o material e o espiritual, porque hoje quase todo o enfoque, o objetivo está estabelecido nas coisas da matéria, nos interesses da matéria. Precisa haver um equilíbrio, e, obviamente, um equilíbrio intelectual, um equilíbrio moral, né? Então eu acho que com essa frase, na casa do meu pai há muitas moradas, os mansos e pacificadores herdarão a terra. E aí a gente vai pegar essa passagem aqui do Apocalipse de João, que, na verdade, Jesus leva João para presenciar. Então, é o Apocalipse trazido por João, de Jesus trazido a nós através de João. Né? E ele diz assim em Apocalipse 20, 12 e 13: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo suas obras. E isso aqui eu acho interessante, que os religiosos
que vivem com o Novo e o Velho Testamento debaixo do braço, e fala da Bíblia, e fala disso, fala daquilo. Aqui não está escrito que neste momento alguém vai perguntar a qualquer um de nós se nós temos uma religião, se não temos nenhuma, se frequentamos aquela igreja ou essa, se fomos espíritas ou judeus, muçulmanos ou luteranos, ou católicos, ou budistas. Ninguém vai perguntar isso para nós. Está aqui claro, ó. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E aí ele complementa ainda, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados segundo suas obras. Não podia ter maior clareza de que o que determina o nosso ponto de felicidade ou infelicidade, de alegria ou tristeza, sucesso ou insucesso, é a maneira como a gente vive, o que a gente faz. Independentemente se temos uma religião ou não, se frequentamos uma igreja ou não. Na verdade, o que ele está dizendo? Foram julgados pelas coisas. É aquilo que a gente faz no dia a dia, as coisas simples, que vão se acumulando como um acervo útil ou inútil, como um acervo aprovado ou completamente inaceitável. Mas tudo que o ser humano busca hoje, né, é progresso material, evidência, notoriedade, riqueza. Bom, hoje existe uma loucura através da beleza física, sobre todos os aspectos, além das academias, os alimentos, os tratamentos cosméticos, as cirurgias plásticas. O ser humano vive para uma aparência material. Vive para isso, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Bom, se todos seremos avaliados segundo as nossas obras, se a gente fizesse a mínima reflexão, meditação, a gente devia pensar assim, será necessário ou inteligente a gente gastar tanto tempo, energia, saliva, nos preocupando quais ações, atitudes e omissões alheias, ao invés de cuidarmos da nossa própria condição íntima? E a gente passa o tempo todo, o dia inteiro, eu recebo comunicações criticando A, B, C, D, falando disso, daquilo. É jogador de futebol, é político, é governante, é ministro, é ator, é cantor. Porque hoje, né, com a questão da comunicação, isso, né, se transformou, né, no ponto de referência. Vocês sabem que, estatisticamente, pelo fenômeno natural da morte, todo dia no planeta morrem cerca de 150 mil pessoas? Todo dia, 150 mil. Nasce também um montão, mas morrem 150 mil pessoas todo dia. Isso dá mais ou menos 105 pessoas por minuto, quase 2 por segundo. Duas, mais duas, mais duas. É isso que está acontecendo no planeta, assim, ó, como se fosse a rádio relógio marcando a hora. E as pessoas estão no planeta, eu não estou nem falando do Brasil. As pessoas estão num estado completo de inconsciência. Olha só, a cada 1 segundo, 2 vão encontrar com a sua consciência. Nós não sabemos qual é o nosso segundo. Pode ser hoje, pode ser daqui a 5 anos, 10 anos. Cada um de nós não temos como precisar isso, né?
todas essas pessoas que estão desencarnando, sejam elas próximas, distantes, boas, más, humildes ou ricas, ignoradas, anônimas, famosas, simples, poderosas, pessoas feias, bonitas, pessoas que ocupam cargos importantíssimos, ou uma pessoa que ocupa uma função muito simplória, todas que estão encarnadas, sem exceção, vão passar pelo mesmo fenômeno. Por que a gente não se dá conta disso? Se nós não sabemos quando é o nosso momento, o nosso horário, né? E por que a gente perde tanto tempo observando o lado de fora, ao invés de olhar para o lado de dentro? A gente fala e se preocupa quase o tempo todo com figuras públicas, políticos, que aparecem no triste noticiário da televisão, né, por conta de maus serviços, né? Mas, como a gente está falando, no tempo de Deus, bons e maus, todos vão encontrar o seu momento. E eles, e nós, cada um vai prestar conta do que fez, particularmente, individualmente, pessoalmente. Não tem como transferir ao assessor, não tem como inventar uma história, porque tudo está registrado na consciência, no banco de memórias, né? E aí todos partem, né? Aí fala-se, né, no Brasil aí, né? Judiciário, ministros, desembargadores, juízes, defensores, procuradores, membros da justiça, esse pessoal da OAB. Eu sou filiado da OAB. Já há muito, vou fazer 50 anos no próximo ano, que eu sou afiliado da OAB. E as pessoas têm toda uma pompa, Vossa Excelência, os Supremos, um fala mal do outro por trás, detesta o outro por trás, mas ali na frente, Vossa Excelência, Vossa isso, Vossa aquilo. E a gente sabe que existem pessoas dignas, que existem políticos dignos, existem ministros dignos. E existem outros que, infelizmente, não têm nenhuma dignidade. Em todos os campos da vida social, em todas as profissões, sem exceção. Nós não podemos dizer, essa aqui é diferente das outras. Não, porque todas as instituições e correntes e sociedades e filosofias humanas são compostas por seres humanos, tão imperfeitos, tão falhos quanto nós. A gente vê hoje as pessoas falarem bem de alguns professores, por exemplo, outros, né? Professores, muitos dizem, o cara é militante, travestido de profissão, não orienta o jovem, não orienta a criança. É verdade, existem muitos que fazem isso. Obviamente também tem aqueles que são bons, né? E todos morrerão. É inevitável que todos irão enfrentar o seu momento. Cientistas, médicos, profissionais de todas as áreas que se dedicam com amor, seriedade ao trabalho, à pesquisa, visando proporcionar bem-estar, saúde às pessoas. Mas também tem outros que sabem que aquilo faz mal e não tem problema de recomendar. Por quê? Porque é um meio de ganhar recursos pecuniários e ter uma vida confortável, mesmo sabendo que aquilo vai causar um prejuízo à saúde da pessoa. Então existem profissionais éticos e não éticos em todos os ambientes, né? Recomendando procedimentos e remédios desnecessários, às vezes até nocivos, tratamentos absurdos, como também
tem médicos dignos, profissionais dignos, cientistas que dedicam a sua vida a uma pesquisa, né, séria, visando o progresso da humanidade, o bem-estar. Todos, bons e maus, descerão aos túmulos. Banqueiro, empreiteiro, empresário, milionário, cara que é amigo daquele, que arranja um negócio, que arranja o outro, tudo facilidade, um jogo de compadres, nós sabemos que isso funciona assim. Né? Mas a gente também sabe a importância daquele indivíduo que tem um bem material, recursos, que cria uma empresa e emprega 5, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 pessoas, oferecendo a oportunidade do trabalho, a coisa mais digna que pode ser oferecida a alguém, a oportunidade do trabalho, onde a pessoa não está fazendo, ninguém faz favor para ninguém. A pessoa é remunerada, em compensação ela dignamente oferece o seu saber, seu conhecimento, seu esforço em prol daquele projeto, daquela empresa, daquele grupo de pessoas. Então, na verdade é o seguinte, tudo que serve para o mal serve para o bem. Depende da nossa tônica, depende das nossas escolhas. Né? Porque no final, bons e maus desencarnarão. Aí fala-se, dono de rede de televisão, jornais, canais. E aí a gente tem jornalista, cantor, ator, apresentador, gente que trabalha na mídia de todo tipo. Né? Muitos o fazem com dignidade, com seriedade, no sentido de trazer a informação verdadeira. Outros, simplesmente para ter notoriedade, não se incomodam. Por algumas moedas, talvez por 30 moedas, de mentir e desencaminhar multidões. E fazem isso sem pudor. E voltam atrás na nossa cara e todo mundo acha isso ótimo. Da mesma forma, todos esses voltados à arte, cantores, atores, né? Produtores, escritores. Né? A arte pode ser feita com grandeza, com nobreza, com honestidade, ou com baixeza, com vileza, com maldade, com egoísmo. Os que fazem bem e os que fazem mal também irão para o cemitério. Aí fala-se hoje dos militares, oficiais, generais, a polícia, de todas as patentes. Aí eu olho e digo, o que seríamos de nós, se não tivéssemos as forças policiais? Se com todo esse aparato a gente vive assustado, se eles não existissem, como que a gente nem saía de casa? Aliás, nós seríamos abordados dentro de casa mesmo. Então eu acho que a gente precisa valorizar as instituições que garantem, né, a ordem. Mas, dentre essas instituições, com certeza existem bons e maus. Né? Uns, né, são valentes, nobres, dignos, outros são covardes, corruptos, violentos. Né? E temos os criminosos, traficantes de armas, de seres humanos, de droga. Bons e maus, todos desencarnarão. E aí temos aí esportista, jogador de futebol, atleta. Uns, né, passam exemplos nobres para a juventude, para as crianças, como um modelo. Outros, completamente depravados, um comportamento absurdo. Absurdo. Servem de mau exemplo para a juventude. Né? Recentemente tivemos aí um jogador aí condenado aí. Tem sido uma conversa desse momento aí. Mau exemplo. Bons e maus vão desencarnar. É bom lembrar o que a gente falou lá no início.
O livro aqui nos disse que a razão está estabelecida no planeta há 40 mil anos. Como que a gente ainda se comporta dessa maneira? Eu digo como nós, de uma forma genérica, né? Como que hoje ainda existem comportamentos como os que a gente vê aí e fica chocado, pasmo. E temos filósofos bons, temos bons padres, bons pastores, e de outras religiões, uma série dessas. Mas também temos outros que não têm nenhum pudor, exploram a fé, a crença, a simplicidade das multidões. Todos vão desencarnar. Mas aí pega, porque vamos tirar aqueles que estão lá, e vamos nos lembrar assim, ó, temos bons filhos, bons pais, bons irmãos, parentes, mas temos maus também. Temos bons amigos, companheiros, vizinhos, colegas de trabalho, bons e maus. Todos vão desencarnar. Né? Se nós também vamos, por que que a gente não concentra, a partir desse momento, o foco em nós? Né? Porque no final é tudo entre nós e Deus. Né? Abriu-se o livro das vidas e todos foram julgados pelos seus atos. O que o A, o B, o C está fazendo é problema dele. O que eu estou fazendo de bom ou de mal, o que eu estou deixando de fazer de bom, é um problema meu. E só vão pedir a mim contas daquilo que eu fiz, de bom ou de mal, de certo ou de errado, ou aquilo que eu deveria ter feito e por omissão, negligência, má vontade, preguiça, deixei de fazer. Por quê? Porque agora o que a gente precisa pensar é o seguinte, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, só que o tempo de permanecer aqui é só para os bons, para os mansos e pacificadores. Porque aqueles de nós que não cumprirem ou não atenderem requerimentos básicos dentro desse perfil, com certeza terão novas e infinitas oportunidades de desenvolvimento e progresso. Mas não será neste planeta. Porque na casa do meu pai há muitas moradas, né? E a gente nem vai poder dizer, eu não tive tempo. Como não teve? Só Jesus nos ofereceu 2000 anos. Só nesse período a gente deve ter encarnado 10, 15, 20 vezes. Sem contar para trás. Né? E quando chega lá, não tem esse negócio de rico, pobre, supremo, poderoso, celebridade. Não. Esses mais que gostam de ter aqueles cartões especiais, para esse está reservado a primeira classe para os abismos, para as trevas, de outros planetas. Né? Para os mundos celestiais ou para o mundo regenerado, a porta é estreita. Não tem QI, não tem indicação. É isso que a gente precisa pensar. É sobre isso que a gente precisa pensar. Que a próxima encarnação, para boa parte da população planetária, não se dará neste planeta. Ou seja, não foi por falta de orientação, não foi por falta de filosofia, não foi por falta de religião, não foi por falta de exemplo, de estímulo, de tempo, de oportunidade.
faltou vontade. Tem faltado vontade. Aí eu me lembrei daquela música que a gente às vezes canta aqui, né? Último aviso. Um novo século está começando, planeta Terra se modificando, mas o homem ainda não compreendeu nem o motivo por que ele nasceu. Domina a alta tecnologia que facilita o nosso dia a dia, mas não entende a mensagem de amor que foi trazida pelo Salvador. É necessário acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o que o Mestre diz, reaprender amando nosso irmão, deixar de lado o orgulho e a ambição para tornar nosso mundo feliz. De que adianta o avanço da ciência se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar, e pela força o outro dominar? Quando partimos para o outro lado, nada levamos na grande viagem. Somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. E a música fecha assim: Cristo alerta, é hora da verdade, está passando o trem da eternidade. E o próprio Mestre Jesus é o condutor. Último aviso, quem ficar de fora, e o próximo trem ainda demora. Terá passagem só quem tiver amor. É uma boa reflexão a música. Não vou me alongar muito, não. Vocês querem comentar alguma coisa aí em casa, amigo? Os porões dos abismos e trevas dos mundos inferiores estão sempre abertos. E as multidões já estão sendo transferidas. Vamos nos esforçar, né? Para garantirmos a nossa permanência aqui. E para isso é buscar a gentileza, a sinceridade, a simplicidade, a humildade, a amizade, o respeito. E com certeza seremos admitidos nesse mundo maravilhoso que já se aproxima. E é isso que eu espero. Eu espero ter a oportunidade, né, de me qualificar e quando eu chegar lá encontrar cada um de vocês. É isso. Bom, vamos ficar por aí. Até amanhã, pessoal. Amanhã continuamos a leitura do nosso livro. Não vai ter. Ah, desculpa. Tá bom. Depois eu falo com vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.